Welcome back. Begin our next study with a prayer. Bem-vindos e bem-vindas. Vamos iniciar o nosso próximo estudo com uma oração. Dear God in heaven, Querido Deus que estás nos céus, we ask for clarity of mind and body pedimos clareza na mente e no corpo as we continue to study the Sunday ao law continuarmos a estudar sobre a lei dominical and the important events that are happening around e a us. importância dos eventos que acontecem ao nosso redor. Sit at your feet and ask your presence. Nos colocamos a teus pés e pedimos a tua presença. Em nome de Jesus. Amém. In the first part of our study, Na primeira parte do nosso estudo, we were looking at July 15, 2024, estávamos olhando para 15 de julho de 2024, the beginning of the Republican National o Convention, início da Convenção Nacional Republicana, where the party platform was accepted onde foi aceite a plataforma desse partido and J.D. Vance was chosen as vice presidential nominee. e o J.D. Vance foi escolhido como vice-presidente, nomeado à vice-presidência. And we looked at his views on gender and family. E olhamos para a visão que tem em relação a gênero e família. How they came from a deep conviction in Catholic theology. E que isso vem de uma convicção profunda do catolicismo. We now want to go to July 18. Agora quero ir para 18 de julho. And here we see Donald Trump accept the nomination as presidential candidate nominee. E agora aqui nós vemos Donald Trump aceitando ser nomeado à presidência. So July 18, former President Donald Trump accepts the GOP nomination for president. Então, a 18 de julho de 2024, Donald Trump aceita a sua candidatura à presidência do Partido Republicano. What version of conservatism regarding gender and views of the family does Donald Trump represent? Que ramo do conservadorismo é representado pelo Donald Trump, tirando a parte de gênero e família? O que ele representa? So J.D. Vance, we have Catholic integralism. Com o J.D. Vance, nós temos o integralismo católico. My pen. Here? Yes. Donald Trump, Donald Trump, Barstool, o Barstool, conservatism. conservadorismo de banco num bar. From Wikipedia. Barstool conservatism is a name for a type of political conservatism in the United States. O conservadorismo Barstool é um nome para um tipo de conservadorismo político nos Estados Unidos. Dave Portnoy, É associado ao Dave Portnoy, founder and CEO of the Barstool Sports Digital Media Empire. fundador e diretor executivo do império dos mídia digitais Barstool Sports, And his audience of stoolies, e ao seu público de stoolies, made up primarily of younger men. constituído principalmente por homens mais jovens. In general, it supports Donald Trump Em geral, de um modo geral, apoia Donald Trump and combines non-religious libertarian concerns e combina preocupações libertárias não such as religiosas, opposition to COVID-19 lockdowns, como, por exemplo, a oposição ao confinamento devido à and bans on Covid-19, abortions, a proibição do aborto, with
tooth and nail, middle finger unwillingness to accept liberal social norms. Com a relutância em aceitar normas sociais liberais, como a utilização de pronomes de gênero, and diversity, equity and inclusion practices. práticas de diversidade, equidade e inclusão. It embraces sexual libertinism, Abraça o libertinismo sexual anti-authoritarianism. e o anti-autoritarismo. As of November 2022, Em novembro de 2022, Barstool conservatism was alleged by some to be growing in prominence. o conservadorismo de Barstool crescia em prominência, Changing the dynamics of the conservative movement in the US mudando a dinâmica do movimento conservador nos Estados Unidos, and even largely defining the Republican Party coalition. definindo em grande medida a coligação do Partido Republicano. The conservatism that Donald Trump represents Então, o conservadorismo que é representado pelo Donald are Trump not social conservatism. não é de conservadorismo These are social. people who are really frustrated with the left's control of culture. E existem pessoas que estão realmente frustradas com a esquerda controlando a cultura. Neo-patriarchal right is, Da mesma forma que os de direita, but os for completely different reasons. neopatriarcais, mas por razões They are angry diferentes. because they can't say sexist stuff in public. Estão furiosos porque não podem fazer comentários sexistas em público. They're angry because sexual harassment has become something that laws are being strictly enforced on. Estão furiosos porque assédio sexual agora já tem leis fortes contra isso, que estão sendo colocadas. They can't flirt in the workplace anymore. Já não podem flertar nos locais de trabalho. They are a backlash against political correctness. E isso vai contra Examples a forma of correta de past praticar conservatives política. are Madison Cawthorn, Matt Gaetz, Lauren Boebert and Donald Trump. Quem está por trás disso seria a Lauren, o Donald Trump. This is a quote from Dave Portnoy. It's 2017. E tenho agora uma citação de Portnoy de 2017. I am voting for Donald Trump. Vou votar em Donald Trump. I don't care if he's a joke. Não me interessa se ele é uma I anedota. don't care if he's racist. Não interessa se é I racista. don't care if he's sexist. Também não interessa se é I sexista. don't care about any of it. Não quero saber nada I disso. hope he stays in the race and I hope he wins. Espero que ele continue na corrida e espero que ganhe. Why? Because I love the fact that he is making other politicians squirm. Por quê? Porque adoro o fato que ele está fazendo os outros políticos I love the contorcer. fact he says stuff nobody else will say, Adoro o fato que ele diz coisas que mais ninguém diz, regardless of how ridiculous it is. por mais ridículas que sejam. The platform Barstool Sports Essa plataforma Barstool Sports has successfully normalized a culture of harassment, misogyny, and rampant disinformation. tem apoiado de grande forma essa plataforma racista e The sexista. majority of MAGA fall into this group. E a maioria do MAGA cai nesse grupo. You would have noticed that Donald Trump did not get introduced by his wife on July 18. A 18 de julho, vocês iriam notar que o Donald Trump não foi introduzido através da sua esposa, That is the norm for most presidential candidates. que é normalmente o normal para cada candidato à In presidência. 2016, he was introduced by Melania. Em 2016, foi introduzido pela Melania. In 2020, he was introduced by Ivanka, his daughter. Em 2020, foi introduzido pela Ivanka, sua filha. But this year, on July 18, he was introduced by Dana White. Mas esse ano, a 18 de julho, foi introduzido por Dana White. Dana White is the CEO of Ultimate Fighting Championship. Ela é a CEO e ela pratica luta livre, It's a mixed martial arts competition. que é uma competição de artes marciais.
that promotes violence and a culture of machismo. que é uma cultura e uma violência que apoia o machismo. Essa é a pessoa que apresentou esse candidato à presidência. Quero ler uma citação de Donald Trump. He's commenting on Vance's childless cat lady statements. E ele comenta sobre o fato de J.D. Vance falar de mulheres solteiras que têm gatos. So he's being interviewed and asked to comment on what Vance has said. Ele está sendo entrevistado e foi pedido que ele comentasse em relação ao que Vance disse. Now you understand he doesn't speak in proper sentences. Agora vocês conseguem entender que ele não fala em sentenças corretas ou frases corretas, mas vocês vão entender o ponto. Well, first of all, Vance, has got tremendous support. Bem, em primeiro lugar, Vance, tem um apoio tremendo. And he really does among a certain group of people. E tem mesmo entre um certo grupo de pessoas. People that like families, you know. Pessoas que gostam de família, sabe? He made a statement having to do with families. Ele fez uma declaração que tem que ver com famílias. That doesn't mean that people that aren't a member of a big and beautiful family with 400 children around and everything else. Isso não significa que as pessoas que não são membros de uma família grande e bonita, com 400 crianças à volta e tudo mais, não significa que uma pessoa não tenha, ele não é contra nada, mas adora a família. É muito importante para ele. So, take note that Trump is saying that Vance Então, Trump está dizendo que Vance tem apoio de um certo grupo de pessoas. Porque esse certo grupo de pessoas de Vance não é o mesmo certo grupo de pessoas de Trump. Representam facções diferentes do Partido Republicano. O Donald Trump não é religioso. Os conservadores de Barstool, eles não querem banir o aborto. Querem ver mais apoiadores nas claques. Very different to the position of Vance and the Catholic integralists. Bem diferente da posição de Vance e dos integralistas católicos. So far we've seen represented at the RNC Catholic integralists and the irreligious Barstool conservatives. Então, até aqui a gente tem visto na Convenção Nacional Republicana os conservadores de Barstool e o integralismo católico. Who's missing? Quem está faltando? Who else was present? Quem também esteve presente? Any thoughts? Algum pensamento? Catholic integralists, Temos os integralistas católicos, conservatives, who else is out there? os conservadores de Barstool, Christian nationalists, os cristãos nacionais, o movimento ecumênico, os evangélicos. This is a diverse group Esse é um grupo diverso, and one that the movement knows very well. que é conhecido muito bem pelo Need movimento. to review their history with Não you. preciso rever a sua história com vocês. But let's note the difference in the relationship they've had with Donald Trump since 2016. Mas vamos notar a diferença de relacionamento que têm tido com Donald Trump desde 2016. In 2016, who was Trump to the evangelicals? Em 2016, quem era Trump para os evangélicos? Ciro. Cyrus. It was the Christian rights rationalization or Foi a racionalização dos direitos cristãos justification of Trump's immorality. ou a justificação da imoralidade de Trump. You don't have to be a virtuous Christian to do God's work. Não é preciso ser um cristão virtual para fazer
o trabalho de Deus, They became more and more religiously attached to Trump. mas se tornaram cada vez mais e mais apegados And he adopted religiosamente. more of their language and phrases, E ele adotou cada vez mais da sua linguagem e frases, to the point where now they see him as a parallel to Jesus. que agora chegaram ao ponto de vê-lo como um paralelo de He Jesus, suffers on their behalf. que sofre He lays pelas down his pessoas life for his people. e que daria a vida pelas pessoas. And the assassination attempt E que esse atentado de is the assassinato principal piece of evidence that he is the anointed. é a evidência principal de que ele é o ungido. He's always been saved by God. Sempre está sendo salvo por He Deus. survived 2 impeachments, Sobreviveu 2 impeachments assassination attempts. e também atentados de assassinato. He tentativas de beats the assassinato. and the bullets. Ele consegue fugir das balas. Steve Bannon, in a July 24 New Yorker article, O Steve Bannon, num artigo do New Yorker, a he 24 said de Vance julho, would be St. Paul to Trump's Jesus. diz que o Vance seria Paulo para Trump, que é Jesus. The zealous convert who spreads the gospel of Trumpism further than Trump himself ever would. O zelador conservador queria pregar o trumpismo muito mais que o Trump faria. I want to read a quote from the New Republic, July 20. Eu quero ler uma nova citação do New Republic, It's called Inside the Mega Church. de of 20 Donald de Trump. julho, e o título é This was this is written by the photographer. Dentro da igreja de Donald Trump, que foi escrito por um fotógrafo, Of all the pictures that he took at that convention. e o artigo é todo cheio de escrito por fotos que ele tirou nessa The convenção. Republican Party has long interwoven Christian themes in its political messaging. O Partido Republicano há muito que entrelaça temas cristãos nas suas mensagens políticas. But this week's GOP convention took it to a new level. Mas a convenção do Partido Republicano dessa semana levou-o a um outro nível. Milwaukee's Pfizer Forum resembled a megachurch full of revivalists more than an arena of politicos. O Pfizer Forum do Milwaukee assemelhava-se mais a uma mega igreja cheia de revivalistas Donald Trump, of course, was the divinely chosen figure. do que uma arena de políticos, onde Donald Trump, claro, foi a figura divinamente escolhida, Experienced a miracle when a shooter's bullet grazed his ear. que ainda no fim de semana passado experimentou um milagre quando a bala de um atirador lhe passou de raspão na orelha. Republican Party's savior gave a sermon to his congregation. Na quinta-feira à noite, o salvador do Partido Republicano deu um sermão de enrolar o caule à sua congregação, Thursday night being July 18. isso sendo 18 de julho. Many with napkins taped to their ears in devotion. Muitos com guardanapos colados às orelhas em sinal de devoção, Who responded with blessings and prayers, praise be. que responderam com bênçãos e orações, louvado seja. Photographer Ron Haviv captured it all for the New Republic. O fotógrafo Ron Haviv captou tudo para o New A Republic. slew of religious speakers referenced Trump's miraculous survival, Uma série de oradores religiosos se referiram à sobrevivência milagrosa de suggesting that Trump, it was all a part of God's plan. sugerindo que tudo fazia parte do plano de Deus. He said, "This makes a case of Trump as a deity. Ele disse: Isso faz de Trump uma The party is divindade. made in his image." O partido é feito à sua imagem. And after the divine intervention of last weekend, E depois da intervenção divina do último final de Trump's semana, devotees believe his second coming is assured. os devotos de Trump acreditam que sua segunda vinda está assegurada. These overtly messianic messages at an RNC was unprecedented in American history. Essas mensagens messiânicas, elas tiveram precedentes na história americana. There has never been so much religious fervor around a candidate. Nunca houve tão grande fervor em torno de um candidato. Many of the news services reported it as a religious rally. E muitos serviços
modernos falaram disso we've looked at three factions como uma corrida atual. Então, olhamos já para várias facções do MAGA. Barstool conservatives and all the rest, the Christian nationalists. O integralismo católico, os conservadores de Barstool e todos os religiosos que restam. Let's consider the political spectrum. Vamos olhar para o espectro político. So we have the left, Nós temos a esquerda e a direita. the left and the right of what? A esquerda e a direita do quê? The left and the right of liberalism. Do liberalismo. Liberalism has a left and a O right. liberalismo tem a esquerda e a direita. This political spectrum is resulted from the new governments of the French and the American Revolution. Esse espectro político tem resultados da Revolução tanto americana como francesa. So this is all liberalism. Então, isso é tudo liberalismo. Liberalism on the left is social liberalism. O liberalismo de esquerda é um liberalismo social. Liberalism on the right is known as classical or conservative liberalism. O liberalismo de direita é visto como clássico ou conservador. Classical liberalism Liberalismo clássico is described as a three-legged stool of the Republican Party. é descrito como três fações do Partido Republicano. And some call it Reagan's stool. E alguns chamam isso do stool de It Reagan, stands on three legs. porque tem três pernas. Social conservatives, Os conservadores sociais, or we'd say the religious right. ou iríamos dizer a direita religiosa, Libertarian economics, os econômicos libertários, so free markets, low taxes. impostos mais baixos, And foreign policy hawks, e também políticas estrangeiras, or neocons. ou os neoconservadores. Terms we should be familiar with. Termos que a gente já deveria The three-legged conhecer, stool of the Republican Party. que são então This stool started to be dismantled in 1989. é o banquinho do Partido Republicano que começou a ser desmantelado em 1989 com a queda da União Soviética. It was fully dismantled, fully taken apart in July this year. E foi desmantelado na sua integridade em julho desse ano. Liberalism on the right is dead. O liberalismo da direita está morto, It was fully overthrown in July. porque foi derrubado completamente em julho. It has been replaced by a coalition of three factions. E tem sido substituído por uma coalizão de três facções. Steve Bannon, in the words of Steve Bannon, the old regime has been overthrown. Nas palavras de Steve Bannon, o regime antigo foi derrubado. So what has replaced it? A coalition of three factions. Então, foi substituído pelo quê? Uma coalizão de três facções. The irreligious, Os não religiosos, Barstool conservatives, os conservadores de Barstool, the Catholic integralists, os integralistas católicos, and the Christian nationalists. e os nacionalistas cristãos. And this
coalition of three E essa coalizão de 3 is the new right. é a nova direita. Essa nova Not coligação. unified. E não estão em união. In the words of Ezra Klein of New York Times, Nas palavras de Ezra, da New York Times, there is a gulf between them. eles têm um golfo entre si. MAGA is not as united as you think. Mega não é assim tão unido como vocês pensam. Noted before, Barstool conservatives are not against abortion or pornography. Como vocês sabem, os conservadores do Barstool não são contra o aborto nem a They pornografia. are not natalists, like they don't want women to go out and have tons Não of são natalistas que querem que as mulheres saiam por aí e tenham um monte de filhos. but they are opposed to no-fault divorce. Mas sim apoiam So that's just an divórcio. example of things that they are not in agreement with. Mas sim eles apoiam, não apoiam divórcio So sem what uma boa does causa. unite them? Então, o que é que os une? In a Politico article of July 24, 2024, No artigo político de 24 de julho de an 2024, article on J.D. Vance's weird views on gender um artigo do J.D. Vance que fala de gênero is the subheading Overt Chauvinism is the unifying thread of the new right. que diz que o calvinismo é a nova ameaça à direita. So what unites these? Então, o que que os une? Sexism, misogyny, Sexismo, misoginia, patriarchy, patriarcado. the issues that they will be collectively pushing will be on marriage and family. As questões que eles vão enforçar coletivamente são questões de casamento e família. The new right is a coalition of three factions that are not united but have joined their hands across a gulf. A nova direita tem essa coligação que ainda não deu as mãos, mas vão ainda dar as mãos. Prophetic language we would use. Não é uma linguagem profética que a gente iria usar. How would we describe this situation? Como é que a gente iria descrever essa situação? Instead of coalition of Em three, vez de coligação de 3, a threefold union. nós diríamos a tríplice Who are união. the irreligious Barstool conservatives? Quem são os irreligiosos conservadores de Barstool? The dragon. O dragão. Who is the Catholic integralist? Quem são os integralistas católicos? But the easy one is Esse é um pouco mais fácil. the beast. A besta. Christian nationalists. E os cristãos the rest nacionalistas? of them. O restante, que seria o protestantismo apóstata. Great controversy, page 588.1, Grande conflito, 538.1. which I didn't put in the quotes because I didn't think I'd have time to read E it. eu não coloquei nas citações porque eu achei que não ia ter tempo de ler, mas vou ler agora. Through the two great errors, the immortality of the soul and Sunday sacredness, Satan will bring the people under his deceptions. I'm sorry. Through the two great errors, Através dos grandes erros, os dois grandes erros, through the two great errors, the immortality of the soul and Sunday sacredness, Satan will bring the people under his deceptions. através desses dois grandes erros e a imortalidade da alma, Satanás vai trazer essas pessoas a uma ilusão. While the former lays the foundation of spiritualism, the latter creates a bond of sympathy with Rome. Corrigindo, grande conflito 588.1. The Protestants Enquanto o of the primeiro United lança o States fundamento do will espiritismo, o foremost último stretching cria their hands across the laço gulf de to simpatia grasp com the hand Roma. of spiritualism. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do espiritismo. They will reach over the abyss to clasp hands with the Roman power. Estender-se-ão por sobre o abismo para dar as mãos ao poder romano.
And under the influence of this threefold union, this country will follow in the steps of Rome in trampling on the rights of E sob a conscience. influência dessa tríplice união, esse país seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos da consciência. And just a reminder that atheism is a form of Só spiritualism. lembrando que o ateísmo é uma forma de espiritismo. It was the Protestants who reached out their hands to the irreligious Donald Foram os Trump. protestantes que estenderam a mão ao Donald Trump irreligioso. And we could spend quality time, I think, pulling this paragraph. E poderíamos passar tempo de qualidade tentando destrinchar esse parágrafo, It needs to be well porque understood. precisa ser bem compreendido. So another couple of points. If I said Hulk Hogan, Day 4, Republican National Convention, how many people here can visualize that in their mind? Então, se eu falar do Dave, do Rock, quantas pessoas é que vocês conseguem visualizar? Once you see it, you can't unsee Vocês it. conseguem ver. Uma vez que vocês veem, vocês não podem deixar de ver. Não são muitas pessoas. If I say Hulk Hogan, how many people know Hulk Se eu disser Hogan? Hulk Hogan, quantas pessoas conhecem Okay, o Hulk Hogan? First homework, when this finishes, is go outside and Google Hulk. Então, a primeira coisa que vocês devem fazer quando a gente terminar a palestra é pesquisar quem é o Hulk Hogan. Getty Images, you'll see exactly what we're talking Vejam as about. imagens e vocês vão saber exatamente de quem a gente está falando. So for those who can picture it, which of these three groups do you think Hulk Hogan comes up? Então, para aqueles que conseguem visualizar, em qual desses três grupos vocês acham que encaixa Hulk Hogan? I hear Eu Barstool, ouvi Barstool. and I don't E eu blame não culpo vocês. because his hyper-masculinity is Porque obvious. a masculinidade hiperativa dele é óbvia. Ele nasceu como cristão He belongs with the Christian e ele nationalists. pertence aos nacionalistas cristãos. But you can see, because he's a professional wrestler, retired, Mas por que vocês conseguem ver que ele é um lutador de artes marciais, embora esteja aposentado? that he would definitely be connected with the Barstool Ele conservatives. definitivamente poderia estar conectado aos conservadores do There Barstool. is. E assim But he está. also has connections with Catholic Mas integralism. também tem conexão com o integralismo católico. Peter Thiel, the Peter Thiel, the Silicon Valley O billionaire, Peter Thiel, o bilionário do Vale do who Silicone, bankrolled Vance to the Senate, que levou o Vance para o Senado, also bankrolled Hulk Hogan in a court também case apoiou o Hulk Hogan num caso na corte to bring down a media para platform. derrubar uma plataforma da mídia. It's an important story of how big money can silence media. É uma história importante de como bastante dinheiro pode silenciar a mídia, So that's also just a story that you should familiarize que é uma yourself. história que vocês também deveriam estar familiarizados. So I just want you to note that there is overlap between these Eu three quero que groups. vocês saibam que existe uma sobreposição desses três grupos. It's just like we say, it's a small É como world, quando a gente diz, é um mundo pequeno, and you make connections. e a gente faz conexões com pessoas. It's also a small world in Também é Maga. um mundo pequeno no MAGA. So while there's three distinct Então, factions, enquanto temos essas três facções there is distintas, overlap. também temos uma sobreposição. So I want to note that what we have here is a threefold union. Quero anotar que o que a gente tem aqui é uma tríplice união. I need to make some room.
of the dragon do dragão, and the da beast besta and e do falso profeta. Now, in closing, Agora, para encerrar, we know that July is marked by Julius sabemos Caesar. que julho é marcado por Júlio César. He marks the transition between the old republican system and the new autocracy. Ele marca a transição do Partido Republicano antigo e a nova autocracia. Caesar's heir apparent was his nephew, Octavian. Existe uma ligação com When o Julius Caesar Octaviano, adopted o seu Octavian, sobrinho. Octavian took the name Gaius Julius Caesar Augustus. Ele viu que Júlio César adotou então esse novo nome de Júlio César. So we know him as Augustus Nós o Caesar, conhecemos como César Augusto, but he took the full name of his adopted mas father. ele adotou o nome completo do seu pai. So Julius Caesar didn't rule long before he was Júlio assassinated. César, ele não reinou muito até que foi And there assassinado. had been a lot of civil unrest in Rome leading up to that. E eles tiveram bastantes guerras civis em Roma que levou até aí. Civil war. Uma guerra And civil. one of the first things that Augustus did when he took the Uma das throne primeiras coisas que Augusto fez quando ele assumiu o trono was to try and reverse the moral decline of the past foi century. tentar reverter o declínio moral do século passado. So he passed a body of moral reforms directed at the restoration of family values. Então, ele passou uma restauração moral So Augustus, para restaurar os valores familiares. he familiares. called, Lege Então, temos aqui Augustus, Julia. o que foi passado, It's Latin, uma so if que é chamada legislação moral de Augusto, que é as leges. I'll write it wrong. Eu vou escrever aqui. I'll just write it like that. The laws of Leges Julius. Juliae, que é as leis de Júlia. Under Augustus, the Leges Julia No Wikipédia diz, durante o reinado de Augusto, as leges Julia attempted to elevate both the morals and the numbers of the upper classes in tentaram Rome, elevar a moral e o número de habitantes das classes altas de Roma and to increase the population by encouraging marriage and having e children. aumentar a população, encorajando o casamento e a procriação. They also established adultery as a private and public Também crime estabeleceram o adultério como crime público e privado. to encourage population Para expansion. incentivar o aumento da população, The Leges Julia offered inducements to marriage and imposed penalties upon the as leges Julia ofereceram incentivos ao casamento e punham sanções aos Augustus celibatários. instituted the law of the three sons, Augusto instituiu a lei dos 3 filhos, which held those in high regard who produced 3 male que offspring. dava grande valor a quem tivesse 3 filhos do sexo masculino. Marrying age celibates and young widows who would not marry were prohibited from receiving inheritances and from attending public Os service. celibatários em idade de casar e as jovens viúvas que não quisessem casar eram proibidos de receber heranças e assistir aos jogos públicos. J.D. Vance has suggested that children should be given the O right to J.D. vote, Vance diz que as crianças deveriam ter direito ao voto, but that vote would be through the mas que esse parents. voto deve ser através dos pais. So say if you've got 6 children, Então, imagina que vocês têm 6 filhos. you get 7 Vocês votes. teriam 7 votos. So there's natalism is a very strong theory on the new right. Então, o natalismo é uma grande teoria da Who direita. is contributing a lot of money to Trump's campaign? Quem está contribuindo bastante dinheiro à campanha de Trump?
fit in our threefold union? E onde é que encaixa o Elon Musk na He nossa is a tríplice Barstow união? conservative, Ele é um conservador de a Barstow, very strong natalist. mas também um grande natalista. And this is a E essa é a religion of religião Silicon Valley. do Vale de Silicone. So there are a lot of topics and Então, existem connections, vários tópicos e involved. conexões envolvidas. So in summary, I am proposing that we are Em in the time period resumo, of eu estou Sunday propondo law. que a gente está no período de tempo da lei dominical, It's beginning marked at the Republican marcando o seu Convention in início July, na Convenção Nacional Republicana em julho, and the threefold union of the e essa dragon and the tríplice beast and the união false do prophet. dragão, da besta e do falso profeta. A Katia Kátia nos took us levou back to para Daniel, Daniel. and we were reminded of the serious consequences of not recognizing the image as it was unveiled on E the nos throne of foi Europe on lembrado Sunday. das grandes consequências de quando a gente não consegue enxergar o que acontece no plano de durar. Carolina explained how the family can be Explicando como a família ela pode ser utilizada como uma ferramenta. with Recep Erdogan and Viktor Orban, both illiberal and autocratic Como leaders, nós as já examples. mencionamos, o Viktor Orbán e alguns líderes autoritários. As we move forward, we will need to understand marriage and family from a radical Ao avançarmos, a feminist gente precisa enxergar o casamento e as famílias numa perspectiva de feminismo radical, in order to navigate the issues of the Sunday para que a law gente as entenda they as questões da lei dominical à medida que vai aumentando. Vamos encerrar com So let's oração. close in prayer. Querido Deus que estás nos céus, We are a most privileged people somos to pessoas live in muito this privilegiadas por viver nesses tempos. time. We thank you for all the messages Agradecemos of the por past todas that as have led us mensagens here. do passado que nos trouxeram até aqui. Help us as we review and pick up all the gems that have been carefully Nos ajuda enquanto a gente estuda e pega em todas as preciosidades que foram guardadas para nós. We pray for the meetings Oramos that are still to pelas happen palestras que today, ainda vão acontecer hoje e obrigado and também thank por you for elas. them. Em nome de In Jesus, Jesus' name. amém.